Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos de média e alta gerência. No nosso capítulo de hoje, eu vou conversar com a Mariana Pereira, gerente de recursos humanos da Elo, e eu chamei ela aqui para responder a uma pergunta bastante interessante de um tema muito atual. Por que os programas de diversidade e inclusão não funcionam no Brasil? Tudo bem, Mari? Tudo bem, Edu? Bom dia a todos aí, ou boa tarde ou boa noite, né? Nunca se sabe quando as pessoas vão assistir. É um prazer estar aqui. Bom, a sua pergunta, ela tem bastante fundamento, principalmente no momento que a gente vive hoje, e eu concordo 100% contigo. Existem vários critérios, existem vários motivos pelos quais os programas de diversidade e inclusão nas organizações não dão certo ou não funcionam, né? Eu já vivi organizações com um nível de maturidade maior em termos de diversidade e inclusão, outras não, e os erros eles acabam sendo os mesmos. Eu fiz aqui uma pequena lista de alguns critérios que eu acho mais relevantes, e o primeiro, que eu acho que é o principal, é você fazer uma conexão entre diversidade e o seu negócio. Não dá para você chegar dentro de uma organização e começar a criar comitês e começar a falar de negócios sobre diversidade sem, de fato, você linkar o seu produto, o seu projeto, a sua estratégia de negócios com diversidade. E crie efetivamente metas, crie OKRs, se a sua empresa já estiver num processo de gestão 4.0 de desempenho, na qual as metas de diversidade façam parte não só da sua meta, mas da meta da organização como um todo. Indo nessa linha, busque sempre os sponsors do projeto. Isso é essencial para que o projeto dê certo dentro da sua organização. Não dá para ser um projeto top-down, não dá para vir direto do presidente ou do CEO da sua empresa, ou simplesmente da matriz da sua empresa, e isso ser, de fato, uma verdade absoluta dentro da organização. Corra atrás de pessoas que tenham um interesse genuíno pelo tema de diversidade e inclusão e, a partir daí, busque os seus aliados. Esse é um primeiro passo, né, pós-definição das metas para as coisas acontecerem dentro da sua organização. Com isso, você vai começar a criar sensos de comunidade dentro da tua organização. Você vai começar a entender quais são as dores. Muitas empresas começam a criar os grupos de afinidade sem antes criarem esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento. Então, eu simplesmente vou lá, crio um grupo de gênero, um grupo de raça e um grupo de LGBTI+, e eu não entendo qual é a dor, eu não entendo o senso da minha empresa, eu não consigo efetivamente olhar para as pessoas e entender qual é a dor delas. Isso é o mais importante, você só consegue trazer as pessoas para dentro do projeto quando, de fato, existe esse senso de pertencimento. Por último, e não menos importante, comece com quem quer falar sobre diversidade. Os grupos de afinidade, eles existem exclusivamente para tratar os temas que estão emergindo da sua organização. Sem eles, você não consegue ter esse acesso. Após o censo, após você entender a dor, comece pelo grupo de afinidade na qual a sua empresa tem mais dor. Se você tem um grande volume de pessoas focadas em LGBT ou PCDs, ou gênero, ou raça ou religião, comece seu grupo de afinidade por ele, faça com que esse grupo exploda efetivamente em termos de conteúdo e comece a gerar conteúdo, processos, eventos e ferramentas para você poder falar sobre diversidade. Se você não pavimentar o terreno dentro da tua organização, se todo mundo não tiver o conhecimento mínimo necessário dentro da sua organização, como, por exemplo, no caso dos LGBTs, se você não souber minimamente o que é o biscoito de gênero, você não vai conseguir influenciar ninguém sobre o tema de diversidade. Faça rodas de conversa com as pessoas, ouça aquilo que as pessoas têm a dizer sobre os temas. Até queria compartilhar contigo, estava ouvindo uma McKinsey Talks essa semana a respeito de diversidade, e eles falaram muito de um conceito que é chamado cultura de cancelamento. Hoje no Brasil e no mundo não dá mais para as empresas, para as organizações e para as pessoas falarem que não sabem nada a respeito de diversidade.
E não dá mais para as pessoas irem a público e falarem efetivamente o que elas acham e o que elas pensam, sem pensar nas consequências. Acho que o grande exemplo disso é o que a gente viveu na semana passada com o iFood, e o iFood foi exatamente correto na política de cancelamento, no sentido de banir aquele usuário da sua plataforma, porque toda a comunidade ao redor espera que o iFood tivesse efetivamente essa resposta, e essa resposta ao tamanho da gravidade do que se aconteceu e uma gravidade de questões raciais. Então, esse conceito traz muito do que as organizações hoje precisam. Os seus líderes e todos da organização hoje precisam saber sobre diversidade. Se você tem hoje um público LGBT dentro da sua organização e você não souber efetivamente o que é o biscoito de gênero e a diferenciação básica entre orientação sexual e sexo biológico, esquece. Né? Ou aquele funcionário não vai ficar na sua organização e não adianta você fazer qualquer tipo de ação de marca empregadora, essa pessoa não vai ficar e ela vai fazer com que os amigos dela também não fiquem dentro da organização. Então, é um termo novo, é um termo que está chegando aqui no Brasil e que nós, profissionais de RH, precisamos cada vez mais estar de olho nessa estrutura. Excelente, Mari. Última pergunta. Como que um profissional de RH ele consegue ficar por dentro dessas informações, por dentro do que está acontecendo? É o benchmark com os colegas? Existe algum tipo de material, algum tipo de curadoria? Como é que não só esses profissionais, mas quem estiver interessado, como é que nós conseguimos saber mais sobre o tema? Bom, eu vou falar sobre a minha experiência, sobre como eu me alimento. Eu converso muito com as pessoas. Eu já fui daquela linha mais filosófica de ir atrás de livros, autores, podcasts e olhar o que o mundo estava falando, e eu esquecia de ouvir as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu ouço o porteiro do meu prédio, eu ouço a moça que me ajuda na faxina em casa, eu ouço todos os meus funcionários, e a partir disso eu vou criando algumas premissas dentro da minha cabeça. E aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que estudar antropologia é o que faz sentido para você entender sobre diversidade, estudar filosofia é o que faz sentido para você entender sobre diversidade, estudar ciências políticas, estudar economia, estudar como as economias cresceram, economias emergentes, é o que faz sentido para você estudar sobre diversidade. E, principalmente, ter empatia. Se você não tiver esta competência desenvolvida dentro de você, você pode ter o melhor livro na sua frente, o melhor podcast, mas você não vai aprender nada sobre diversidade. É o olhar para o humano que te faz aprender sobre diversidade. Muito bom, Mari. Muito obrigada pelo teu tempo, obrigado pela tua participação. Você quer deixar um último recado, algumas últimas palavras aqui? Eu queria falar para todos que trabalham com esse tema, e principalmente para aqueles que ainda estão começando com este tema dentro das suas organizações, não desistam. A sua empresa pode ainda não ter maturidade suficiente para lidar com o tema da diversidade, mas a cada passo que você dá, a cada vez que você planta uma sementinha dentro da sua organização, a cada vez que você vai no comitê executivo e fala sobre diversidade, as pessoas vão te ouvir. Não esqueça do termo da cultura do cancelamento. Isso mais do que nunca vai estar em voga e ativo dentro das nossas organizações e na maneira como a gente consome. A gente já está consumindo de maneira diferente e cada vez mais essa cultura vai nos favorecer para esse tipo de consumo. Obrigada, Edu. Um grande abraço. Gente, essa foi a minha querida Mariana Pereira. Mais um cafezinho das 10. Até o próximo.